Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio da série Onde Investir em 2025, aqui do portal It's Money. E vamos falar a verdade, portal top de linha. Nós vamos conversar sobre como você se planejar, se organizar, se proteger seu patrimônio em 2025. O ano está acabando, já estamos aí em novembro, dezembro, ano acabando, precisamos programar para 2025. Eu sou Leonardo Fernandes, @Leonardo Fernandes Blue, 43 anos de idade, casado com Liliane, pai da Letícia e da Laís, e Kaique, há 15, 17 anos de mercado financeiro. Dizem as más línguas aí que eu já sou um dos velhos não, experientes desse mercado financeiro, que eu já vi de tudo, atendendo cliente, visualizando perfis e etc. E eu já fiz um spoilerzinho aqui, que nós vamos falar com o Kaique, mas eu apresento ele daqui a pouco, porque hoje o nosso papo é sobre investimentos internacionais. Você tem que expandir seus horizontes. Por que o investimento global é essencial em 2025? E para isso, eu falo com o Kaique Stein, especialista em investimentos offshore, graduado em matemática, pós-graduado em finanças avançadas pelo INSPER e ex-analista CNPI. Para você que não sabe, CNPI é o cara que faz relatórios e dá sugestões, recomendações para a gente. Então, o Kaique, vou fazer o seu currículo aqui, Kaique. O Kaique, para mim, é um feríssimo em produto, sabe tudo no detalhe. Não é não, Kaique? É isso aí, Léo. Obrigado pelo convite, primeiro aqui. Léo, pessoal aí do It's Money. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Espero poder agregar aqui em conhecimento, em conteúdo aqui com todos vocês. E como você comentou, né, analista CNPI, a gente sabe que existem muitos analistas aí no mercado, mas, de fato, aqueles que assinam relatórios são poucos, e é exatamente isso que você comentou. Atuei ali por 4 anos nessa parte de análise, fomentando esse mercado de renda variável, principalmente, e auxiliando também ali os clientes Blue na época, com as carteiras recomendadas, operações de curto e médio prazo, enfim, foi um prazer enorme. E hoje atuando aqui na parte offshore, e aí sim, na ponta mesmo, no dia a dia, falando com o cliente Blue e auxiliando nesse sentido de portfólio estrangeiro, colocando ali uma moeda forte no seu capital. Então, no dia a dia tem sido isso hoje. Então, vai ser um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Muito bom. E aí, Kaique, antes da gente começar nosso bate-papo, que eu já estou achando super legal, porque o mercado internacional é muito interessante, né? É diferente do que está no dia a dia ali das pessoas. E isso é interessante porque a gente que fica no dia a dia com o cliente, às vezes ouve muita coisa, né? Então, quando fala de mercado internacional, algumas pessoas, muita gente até torce o nariz. Mercado internacional é ilegal, tem essas questões de burocracia, e, na verdade, não é nada disso, né? É tudo registrado, regularizado, e as plataformas de hoje são muito dinâmicas, né? E conseguem fazer todo esse cadastro, esse processo de forma muito simples. Que eu acho que a primeira pergunta que a gente já começar a se divertir aqui seria o seguinte: por que o meu investidor vai colocar dinheiro lá no exterior? Legal, é uma excelente pergunta e é, de fato, a primeira pergunta que o cliente deve se fazer quando ele pensa a respeito desse tipo de investimento. E aí eu gosto sempre de comentar o seguinte, né? Poxa, quando eu vou em busca de algo novo, seja na minha carteira de investimentos ou qualquer outra coisa para a minha vida, eu preciso saber o que é esse novo, qual o tamanho desse oceano que eu tenho para explorar, né? E hoje, quando a gente fala de mercado financeiro fora do Brasil, a gente tem aí um mercado de mais de 100 trilhões de dólares de tamanho. É um mercado gigantesco. Para vocês terem uma noção, o Brasil não chega nem a 1% dentro desse mercado como um todo. Então, quando a gente olha só para o Brasil, por mais que a gente pense que a gente possa diversificar de diversas formas aqui dentro, renda variável, renda fixa, com pré-fixado, com IPCA, com pós-fixado, a gente não acessa nem 1% desse mercado. E desses 100 trilhões, metade disso, 50%, está lá nos Estados Unidos, 50 trilhões de dólares. Então, a gente tem assim um mar enorme para explorar, principalmente ali na parte de Estados Unidos, que é onde a gente atua aí, no dia a dia com os nossos clientes. Então, o primeiro ponto é o que eu tenho de novo lá fora. Eu tenho esse mar de 50 trilhões de dólares para explorar dentro do mercado americano. E aí, entre renda fixa e renda variável. Então, esse é um primeiro ponto que a gente gosta de trazer ali
quando o cliente pergunta nesse sentido. O segundo... Quantas vezes Brasil, Kaique? Porque eu lembro que a bolsa, tipo a Apple, é o tamanho da nossa bolsa inteirinha, né? E esse tipo Exatamente. de número chega a ser maluco, assim, da gente pensar o tamanho de mercado, né? A Apple hoje tem mais de 3 tri de dólar de tamanho, e aí quando a gente compara com a maior empresa aqui do Ibovespa, que é a Petrobras, ela está em 0,08 tri. Ou seja, é muito pequeno aqui o que a gente tem em termos de tamanho de mercado, né? E aí por isso que eu comentei, a gente não acessa nem 1% do que tem aí pelo mundo para acessar em termos de investimentos. Então hoje a gente acaba pecando nesse sentido, a gente até fala, poxa, é o viés de casa, né? Que você olha tanto para casa, você se sente confiante aqui, que acaba deixando tudo aqui dentro, achando que está bem diversificado, e às vezes até está bem diversificado ali entre classes, mas não necessariamente entre mercados. Então, esse é um ponto interessante que você trouxe aí. E o segundo ponto que a gente comenta a respeito também, Léo, é a questão da inflação. Né? Querendo ou não, a inflação, ao longo dos anos, corrói ali o nosso poder de compra, isso é fato. A gente até costuma brincar com o índice do iPhone, que a gente comenta, que ao longo dos anos o preço do iPhone só vem aumentando em reais, né? E quando a gente olha para dólar, desde o seu lançamento, ali em 2007 mais ou menos, foi próximo ali de $500 o primeiro lançamento, e de lá para cá parou próximo da casa dos $1.000, $1.100. E aí quando a gente olha aqui no Brasil, tem iPhone passando da casa dos R$10 mil, né? Então, assim, em um determinado momento, essa boca de diferença entre os preços começaram a se abrir ali. E foi em meados de 2017, inclusive. Se eu puder até colocar na tela, tem um gráfico legal que a gente consegue exemplificar bem aqui. Enquanto você vai abrindo, eu lembro de ter ido aos Estados Unidos e uma camisa da Tommy custava $20, $25 ali. Aí passava 1, 2 anos, 3 anos, a camisa custava os mesmos $20, $25 ali. Para quem mora lá, o americano, é $20, $25 do mesmo jeito. Para gente que é daqui do Brasil real, que é foda, né, Kaique? Assim, porque aí não era mais $20, não era o mesmo valor em reais, mais para mim, de 2, 3 anos depois, né? Exatamente. Exatamente. Eu vou até comentar depois a respeito do que você falou agora, tá? Mas aqui, olha só que interessante, né? Ali em 2007, como eu comentei, foi quando começou ali, basicamente, o lançamento do iPhone, e de lá até meados ali de 2017, ou seja, por 10 anos, eles andaram até que próximos ali. Mas de 2017 para cá, a gente viu o preço do iPhone aí no Brasil, em reais, se distanciar bastante. E eu nem sei se você se recorda, se o pessoal que estiver assistindo a gente aqui se recorda, mas ali em 2017 a gente ainda tinha um dólar na casa dos R$3, próximo disso. E de lá para cá o dólar praticamente dobrou de tamanho, né? A gente viu o dólar negociando quase a 6 semana retrasada, né? E, poxa, dobrou de tamanho o dólar, mas o preço do iPhone aqui multiplicou por 5, basicamente. O que aconteceu aí também? Não só o dólar, mas a inflação ao longo do tempo ali acabou prejudicando esse nosso poder de compra. E aí, somado à variação cambial, realmente isso acaba influenciando muito. E aí é o que você comentou, né? Poxa, eu conseguia comprar ali uma camiseta da Tommy por $20, $25, continua sendo esse mesmo valor lá fora, só que para a gente precisa converter mais real ainda para conseguir comprar essa mesma camisa lá fora. Então, basicamente, essa é a linha de raciocínio que a gente mostra para o cliente quando a gente fala de investimento estrangeiro. Seria essa preservação de patrimônio. Se você tivesse com esse mesmo dólar já na carteira, basicamente você conseguiria comprar essa mesma camisa por 20, 25. Agora, mantendo em real o seu dinheiro ao longo do tempo, mesmo que você faça viagens ali uma vez por ano, você vai acabar sofrendo ali com esse câmbio ao longo do tempo, né? Toda vez tendo que aportar cada vez mais dinheiro para conseguir comprar esse mesmo produto lá fora. Então esse é um ponto que a gente traz aí de forma bem relevante, viu, Léo? E aí não só ali na parte do, que eu tinha até comentado, né? Não só na parte do índice do iPhone, mas a gente fala também de tudo que a gente vê aqui, né, no dia a dia, né? Seja a gasolina do carro, a carne, o pãozinho. Minha sogra, ela tem uma padaria e todo dia ela fala do preço da farinha. E esse é outro ponto. Eu lembro quando eu era mais novo, eu pegava R$1, minha mãe me dava R$1, eu ia para a padaria e com R$1 eu comprava 10 pãozinhos. Cada pãozinho custava 10 centavos. Hoje, dependendo da padaria que eu for, se eu tiver R$1, se for uma padaria gourmet ali, eu não compro nem um pãozinho, né, na verdade. Então, realmente, não só nos eletrônicos, mas
no dia a dia mesmo a gente vê esse nosso poder de compra se corroendo. Então, isso é algo que machuca o investidor no médio a longo prazo, Léo. E o terceiro ponto que a gente gosta de falar sempre a respeito é a questão do próprio dólar, né? Basicamente, do que a gente já estava comentando, né? O dólar, ele é dólar desde que ele existe. Então, desde que firmaram ali a moeda americana, ela continuou sendo a mesma. E aí, quando a gente olha para o Brasil, antes do real ali, o que a gente tinha era aqueles réis, cruzeiro, cruzado novo. Eu basicamente nasci em 93, o plano real foi em 94, mas eu cresci vendo o plano real, né? Não via a hiperinflação, não vi essas coisas acontecendo no dia a dia. Meus pais passaram por isso. Meu pai não vou nem falar que eu vi um pedacinho disso, Kaique, porque senão aí eu já falei que eu era velho no começo, aí eu fico velho de idade também, entendeu? Mas, enfim, né, de 94 para cá, a gente teve realmente o plano real que se firmou, e aí quando a gente olha para este plano, de certa forma, foi algo bom, né? Trouxe uma certa estabilidade em termos de moeda. Só que aí quando a gente olha para a moeda em si, não sei se todos sabem, mas desde que o plano real foi inventado, o real já se desvalorizou 80%. Né? Então, assim, a gente tem realmente uma moeda que, ao longo do tempo, vem perdendo seu valor. Vem perdendo seu valor frente a outras moedas, a outros pares. E aí, quando a gente olha com relação ao dólar, isso acaba influenciando ainda mais. E aí, poxa, mas é só frente ao real que isso acontece, ou o dólar tem se fortificado frente a outras moedas também? Algumas outras moedas sim, mas em grande parte tem sido só frente ao real, realmente. A gente olha dólar frente ao euro, basicamente anda de forma mais estável. Então, assim, o que a gente tem visto é, de fato, um dólar sendo pressionado cada vez mais por investidores migrando novamente para os Estados Unidos. Pode até comentar um pouquinho a respeito mais para frente. Em termos do que a gente tem de cenário para lá, isso acaba trazendo, né, retomando, na realidade, aquele investidor americano, né, de volta para casa com as taxas de juros que a gente tem por lá. Isso acaba pressionando o dólar aqui, né, pressionando o câmbio, uma vez que você tem capital estrangeiro saindo, isso faz com que o dólar se aprecie frente ao real, então acaba prejudicando, de certa forma, a nossa moeda. Então esse também é um ponto muito importante que a gente levanta ali quando a gente começa a falar com o cliente. Então, basicamente, ali seriam 3 pilares, né? O primeiro que seria explorar novos mercados, o segundo que seria a preservação do patrimônio, e o terceiro ali que seria basicamente a questão do risco, e aí o risco cambial, e alguns outros fatores, como risco fiscal, intervenção política em alguns mercados que a gente tem por aqui, né? Infelizmente. Isso faz parte do Brasil. O Brasilzão é assim, né, o Kaique? E uma coisa que me vem na cabeça, muito, muito interessante em relação a isso que você comentou, claro que a gente está mais pobre via mundo, vamos pensar assim, que nós somos pequenininhos, né? Você mesmo falou isso, nós somos pequenininhos perto do mundo, mas nós brasileiros, a gente acaba não conseguindo tirar da cabeça que o dólar está muito caro, né? Você acabou de falar a alta do dólar, então o dólar está muito caro. Como é que eu vou investir lá com o dólar a 5,70, 5,80? Outra coisa também, a gente é o país do CDI, né? Nossa taxa de juros é alta. Eu vou investir lá fora, o rendimento, eu vou abrir mão de 12, 13, até 14% ao ano de juro, né, para investir no exterior. Como é que eu faria isso, Kaique? Me conta, eu acho que agora eu apertei ele, pessoal. Vamos, Kaique. Me conta aí. Como é que vai sair 14% ao ano? Boa. Tem até uma frase aí que falam, eu esqueci quem foi que falou essa frase, mas deve ter sido alguém muito importante, mas que o dólar foi criado por Deus para humilhar os economistas, né? Porque ninguém sabe para onde ele vai. Inclusive, não só os economistas, mas como os clientes e nós investidores, de certa forma, né? Porque já aconteceu recentemente, a gente teve um dólar abaixo de R$ 5 recentemente, né? E aí os clientes falam, não, calma que acho que agora volta para os 4,50. E aí, de repente, já estava 5 de novo. Não, acho que a hora que bateu os 4,90, então eu pego. Aí foi para 5,30, aí 5,40, e aí não voltou mais. Então, assim, com relação para onde vai o dólar, a gente não tem como acertar, né? Não dá para acertar ali o tiro no alvo de forma correta. Mas quando a gente olha para isso, a gente fala de dólar ali no portfólio, basicamente o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: primeiro, não é o dólar que está caro, é o que a gente acabou de comentar,
é o real que vem se desvalorizando frente ao dólar. Então, na verdade, o dólar permanece resiliente ao longo do tempo e quem vem perdendo valor é o real. Então, aí o primeiro questionamento é: você prefere ter uma moeda forte ou uma moeda fraca no seu portfólio? Esse é um primeiro ponto. E aí, quando eu falo isso, não quero nem trazer aqui aquele discurso de medo, né? Não, então eu vou jogar tudo lá para fora. Não é isso também, né? Mas o que a gente até recomenda ali é de ter 20%, 25% desse portfólio lá fora. Mas essa é uma pergunta que cabe, né, para cada investidor. Eu quero ter uma parte de uma moeda forte no meu portfólio ou eu quero continuar com 100% dessa moeda que ao longo do tempo vem se deteriorando, né? E um outro ponto é, basicamente hoje, aproximadamente 90% das transações no mundo são realizadas em dólar. Então, pode ser que em algum momento você precise fazer alguma transação em dólar, seja a compra de uma camiseta numa loja ou a compra, de repente, de um imóvel, né? A gente tem aí alguns clientes aqui hoje que estão vendendo apartamentos lá no Rio para chineses. Então, o chinês chega aqui, quero comprar teu apartamento, e de fato é o que está acontecendo, e o cliente recebe em dólar. O chinês pega, não paga com a moeda chinesa, paga em dólar para o cliente. Então, hoje, aproximadamente 90% das transações no mundo são feitas em dólar. Então, esse é mais um ponto aí que a gente precisa levar em consideração, né? E até em viagem, né, o Kaique? Viagens internacionais, o dólar é a moeda muito utilizada. Hoje, essas plataformas têm cartão que você pode usar, inclusive a conversão do real para dólar tem mais essa vantagem. Além de investir, ainda dá para fazer uma troca cambial mais agradável para viagem, né? Mas e manda ver os 14% ao ano aí que o Brasil hoje está pagando. O que você me diz disso? Boa, eu vou até colocar um gráfico aqui na tela, acho que responde muita coisa. Olha só que interessante, Léo. Quando a gente fala de investimento lá fora, a gente, de fato, é o que eu falei, poxa, eu estou abrindo mão do que eu tenho aqui em casa para colocar, né, uma parte do meu portfólio lá fora. O primeiro ponto que a gente tem que olhar é o seguinte, Kaique, aqui a gente tem aí esses 12%, 13%, 14% ao ano, dependendo do ativo que eu estiver alocando ali, do risco que eu estiver tomando em termos de emissor. E aí, quando eu olho para Estados Unidos, a gente tem ali uma taxa de juros sendo cortada. Já nas últimas 2 reuniões a gente teve 2 cortes acontecendo, um de 0,50 e outro de 0,25. Expectativa de mais cortes vindo pela frente. Então, esse diferencial que a gente chama de taxa de juros vem cada vez mais crescendo. O Brasil tem aumentado a sua taxa de juros e os Estados Unidos têm cortado a sua taxa de juros. Isso, de certa forma, na teoria pelo menos, né, era para chamar o investidor estrangeiro para cá. Poxa, se eu tenho um juro aqui maior e um juros menor lá fora, faz sentido até eu tomar empréstimo lá fora com juros menor, aplicar esse dinheiro aqui dentro no Brasil, que eu tenho taxas maiores, depois eu pego esse dinheiro que rentabilizou com uma taxa maior, volto, pago essa minha dívida e fico com esse diferencial. É o que fazem muitos investidores, inclusive ali no Japão, que tem taxa próximo de zero. Então, na teoria, era para isso estar acontecendo aqui no Brasil e diminuindo a força do dólar, mas não é o que a gente está vendo, por conta aí de risco fiscal, risco político, que é o que a gente vem comentando. Mas a respeito do que você falou, né? Poxa, então tá, a gente tem taxas de juros altas, é algo que chama, de certa forma, a atenção do investidor. Chama a atenção, mas é algo que, infelizmente, a gente tem com certa frequência aqui no Brasil. Vez ou outra, a gente vê, infelizmente, aí essas taxas, esses IPCAs, mais alguma taxa, por exemplo, próximo de 5, próximo de 6, semana passada até chegou a bater 7 ali, diferente dos Estados Unidos. A gente não vê essa taxa de juros que a gente tem hoje, por exemplo, a gente não vê há 18 anos. Então, a gente não tem essa frequência, lá, na verdade, né, eles não têm esse costume de taxa de juros tão alta. E isso acaba acarretando no seguinte fato, né, eu trouxe aqui 2 estudos. Na esquerda, a gente tem um estudo de classes de ativos brasileiras e o retorno deles nos últimos 10 anos, anualizados. E aí tem classe de multimercado, de crédito privado, títulos públicos indexados ao IPCA, pré-fixados, o próprio CDI que você comentou e a renda variável Brasil. Esses são os retornos anualizados, cada um deles nos últimos 10 anos. Então a gente teria o CDI aí, que você falou, com 9% de retorno anualizado nessa última janela aí de 10 anos. Do lado direito aqui, são as mesmas classes de investimentos, porém sem o hedge cambial, ou seja, sofrendo a variação do dólar nessa mesma janela de 10 anos, tá? E olha só que interessante, em cinza seria o retorno
anualizado, em azul o quanto o dólar, né, valorizou ali, né, de forma anualizada nessa janela de 10 anos. Basicamente foram 10% ao ano, né, de valorização do dólar frente ao real. E aqui, olha só que interessante, 13% para a renda variável americana, 10% ali, né, de renda variável global, 5% aqui basicamente de mercado fora Estados Unidos, ali olhando mais para a Europa e Ásia. Aqui, 4% de renda fixa high yield, ou seja, aqueles títulos de emissão de renda fixa que a gente procura por uma taxa mais agressiva, correndo um risco um pouco maior em termos de emissor. Renda variável de emergentes, ou seja, 2% aqui, o Brasil se encaixa nessa parte, e apenas 1%, e olha só, aqui é onde eu quero focar mais, tá, Léo? Apenas 1% de retorno para os títulos de high grade, ou seja, aqueles títulos de melhor qualidade possível, e aqui se encaixam as treasuries, os títulos do Tesouro Americano. Aqui, o que eu estou falando para você, Léo, se eu tivesse vendido para você um título de Tesouro Americano nos últimos 10 anos, você tivesse segurado ele, você tinha tido um retorno de apenas 1% ao ano, anualizado ali basicamente. Só que, sofrendo a variação do dólar, você teria mais 10% aí, né, acumulado nesse retorno ao ano. Ou seja, a gente está falando de um retorno de 11% com um ativo que rendeu apenas 1% ao ano. Com esse ativo, na sua carteira, você teria ganho de qualquer classe aqui no Brasil. Seja o CDI. Podemos dizer que talvez o produto mais seguro do mundo, né, Kaique? Que é o Tesouro Americano. Ainda é o título mais seguro, o título mais seguro do mundo hoje, ainda é o Tesouro Americano, tá? Então, o que eu tô te falando, Léo, é que se eu tivesse vendido ele para você, talvez você não iria querer, né? Mesmo eu falando, não, mas tem o câmbio, né? Ele vai favorecer, a gente tende a ter um câmbio, né, positivo, infelizmente, né? Dólar frente ao real, né? Provavelmente, dificilmente algum cliente teria aceito, essa que é a verdade, mas no final das contas ele teria ganho de qualquer classe de ativo aqui no Brasil. E aí a gente fala de classe, não de ativo específico. É claro que teve aí algumas ações que explodiram no mercado de ações, da mesma forma que também teve lá nos Estados Unidos. Então aqui é sempre falando de classes. Nesse caso, né, você teria ganho de qualquer uma delas aqui no Brasil. Então, poxa, o CDI é o cara, realmente, ninguém ganha do CDI, não é bem por aí, né? O que a gente está vendo aqui nesse estudo, por exemplo, é que a gente tem ativos que rendem 1% lá fora e que com a variação cambial entregaram mais que o CDI, 2% a mais ao ano no caso. Então, esse é um diferencial que, infelizmente, o cliente vê como dor e não como benefício, a variação do câmbio. Então, ele vê como dor, poxa, mas eu vou ter que mandar 100 mil reais, e aí isso vai virar só 20 mil dólares, não sei o quê. Ele olha muito para essa dor e esquece do benefício do câmbio, né? Esquece do quanto isso vai favorecer o portfólio dele, o quanto isso vai agregar em termos de força, né? Mesmo que seja um percentual do portfólio, o quanto isso vai favorecer ele ali no médio a longo prazo. É poderoso estar com moeda forte, né? Que é o que você falou a nível mundo. E aí, ô Kaique, a gente começa a falar que, beleza, legal, eu achei interessante, realmente faz sentido eu passar a ter uma aplicação lá fora, mas é um mercado que eu não acompanho tão de perto, né? Não é o meu dia a dia. Que cenário que a gente vai encontrar lá? Ou seja, o que está pegando lá nos Estados Unidos? Chegou-se a falar recentemente de um possível risco de recessão lá fora. Esse estudo de cenário, o que a gente está visualizando de Estados Unidos? O que você tem visto de Estados Unidos nesse momento? E o que você tem, e já entrando um pouquinho, o que você tem de expectativa para frente também, claro. Depois eu vou te apertar sobre a política, tá? Segura que essa parte vem depois. Combinado. Tá. Essa é uma pergunta interessante, tá, Léo? Porque ali para o meio do ano, né, em meados ali de junho, julho, muitos falavam ainda sobre recessão lá nos Estados Unidos, né? Poxa, será que a gente vai ter essa recessão? Nível de desemprego ainda vinha, de certa forma, um pouquinho mais elevado, em 2023 principalmente, na realidade, né? Então, muitos falavam sobre isso ainda, né? E aí, para quem não acompanha no dia a dia, realmente fica esse questionamento, né? Fica essa dúvida e até esse receio de acabar mandando dinheiro lá para fora. Porque, poxa, você não conhece, você não sabe quais são os produtos, está pisando num mercado novo, gigantesco, que é o que a gente já comentou, isso tudo, de certa forma, traz aí, te deixa com o pé atrás, né? Mas o que a gente tem hoje é um mercado americano resiliente, de certa forma.
a gente vê o nível de desemprego voltando ao normal, e aí quando eu digo normal, até mesmo pré-pandemia, a gente tem uma média ali de 3 anos pré-pandemia, de 177 mil desempregados por mês, e a gente hoje está próximo ali dos 180. Então, a gente está basicamente próximo ao que acontecia no mercado americano antes da pandemia. Então, em termos de desemprego, a gente vê realmente o mercado americano mais em linha, favorecendo, né, no caso, essa fuga da recessão. O segundo ponto, quando a gente fala de recessão, a gente fala de crescimento de país, ou seja, o PIB. E os Estados Unidos vem surpreendendo nesse sentido também, inclusive para esse último terceiro tri, no caso, a gente tinha uma expectativa ali de crescimento de 2,5, veio em 2,8 anualizado, então a gente teve aí também um PIB crescendo acima do esperado lá nos Estados Unidos, então basicamente reforçando o quanto essa economia americana vem apresentando aí, de certa forma, resiliência. Então, basicamente, esses 2 pontos fortalecem esse discurso, né, de uma recessão um pouquinho mais longe do radar neste momento. E o terceiro ponto é a inflação. E a gente vê a inflação aí, inclusive nos dados de outubro, a gente viu uma inflação vindo em linha com o esperado, de 0,2. No anualizado, a gente tem, dos últimos 12 meses, no caso, a gente tem a inflação na casa de 2,6. Então, é uma inflação que vem convergindo para a meta. O Fed ali, o Banco Central Americano, de certa forma, tem conseguido controlar nesse sentido ali, né, a inflação americana. Então, isso tudo vem favorecendo o cenário econômico ali nos Estados Unidos. Então, nessa parte de recessão, a gente hoje está um pouquinho mais tranquilo com relação a isso, tá, Léo? Acaba descartando um pouco esse papo, né, que estava bem forte, vindo com toda a força. Você falou um pouco dessa questão do Fed estar controlando a inflação. No começo você comentou que a gente está subindo juros, os Estados Unidos baixando juros. Você enxerga um novo ciclo, alguma expectativa, como oportunidade, por exemplo, aproveitar essas taxas que estão hoje, que talvez a gente não vai conseguir vê-las daqui a algum tempo? Você tem alguma expectativa nesse sentido? Tá, esse é um outro ponto legal, Léo. Deixa eu ver se eu acho até esse gráfico. Era de algo que eu estava comentando a respeito de quando foi a última vez que a gente viu isso acontecendo, né? Vou colocar aqui de novo para a gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha tela aí para você, Léo. Olha só que interessante esse gráfico aqui. Basicamente é o gráfico aí da curva de juros lá nos Estados Unidos, tá? Já está até um pouco desatualizado. A gente já teve um primeiro corte de 0,5 e mais um de 0,25. Basicamente, quando foi a última vez que a gente viu a taxa de juros americana nesse mesmo patamar? Foi lá em meados de 2006 até 2008. Então, realmente, a gente está falando ali de quase 20 anos, né, de taxa de juros que não estavam neste nível. Então, realmente, a gente ainda tem um mercado de renda fixa bem atrativo lá fora, né? Essas taxas, e aí quando a gente fala até de 4%, 5% ao ano, dependendo do emissor ali, para os clientes, eles ficam até incomodados, poxa, mas 4%, 5%, e aí, mais uma vez, né, o viés de casa, ele volta a olhar para a taxa de juros aqui no Brasil. Mas aqui eu consigo a 12%, consigo a 13% ao ano. Poxa, mas se ela é tão boa assim, por que só você quer investir aqui? Por que os investidores lá fora não querem? Só a gente que quer essa taxa de juros de 12%, 13%. Será que a gente é esperto e eles não, né? Ou será que é porque a gente está aqui e eles não acompanham o Brasil? Na verdade, é a questão do risco, mais uma vez, fiscal, político, toda a intervenção que a gente tem aí em termos de política no nosso mercado. Isso acaba influenciando, isso acaba trazendo, gerando incerteza. E se tem uma coisa que o investidor não gosta, o investidor estrangeiro não gosta, é de incerteza. Hoje, inclusive, o Brasil ele é classificado como um grau de risco de investimento especulativo, ou seja, o investidor, quando ele olha para o Brasil, quando ele vai tomar alguma posição aqui no Brasil, ele olha no sentido de vou comprar porque está barato e a partir do momento em que eu achar que está caro, eu realizo a minha posição. Diferente do que ele faz quando ele olha para os Estados Unidos, que é uma alocação mais estrutural, ou seja, ele se posiciona e ele fica alocado nessa mesma posição por anos, né? Mais de 10, 15 anos. Então a gente chama aí até de posição estrutural, como eu mencionei. Então, essa questão de risco, de incerteza, acaba influenciando. E aí, quando a gente olha para os Estados Unidos, é o que a gente está tendo hoje, esses cortes de juros acontecendo, mas ainda próximos de níveis que a gente não via há muito tempo.
A expectativa é de que esses cortes continuem acontecendo, mas ainda assim a gente tem a curva de juros americana futura, né, no caso, pressionando ainda um pouquinho mais. Eu posso até comentar a respeito, já que você falou que vai perguntar de política para mim, eu consigo explicar um pouquinho melhor ali no detalhe para você, mas a gente ainda tem essas curvas um pouquinho mais elevadas. Então, a gente ainda tem boas taxas no mercado secundário em termos de bonds, que são como se fossem, por exemplo, debêntures aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem ativos excelentes, pagando excelentes taxas ali ao ano, com cupom semestral também. Então, hoje, a gente tem visto com bons olhos essa parte do mercado de renda fixa lá fora. E se você me permite, Léo, até acho que, se não me engano, é a sequência aqui dessa apresentação. Exatamente, olha só que interessante, né? O que acontece com o mercado de renda fixa, e eu vou falar do mercado de renda variável também, após 12 meses com um corte de 0,75 da taxa de juros americana, ou seja, o que a gente está tendo agora, de 0,75, o que acontece a partir de agora para frente, né, em 12 meses. Na parte de renda fixa, ele traz aqui para a gente esse estudo, todos os anos em que aconteceu esse corte de 0,75. Tá? E aí ele fala até para a gente se foi uma recessão ou se foi um pouso suave. No nosso caso, até o momento, a gente tem visto mais um pouso suave de fato, tá? Não tem sido uma recessão que a gente tem visto. E aí ele traz aqui algumas classes de ativos de renda fixa lá fora. As T-bills de 3 meses, ou seja, eles até olham para isso aqui como uma alocação ali de liquidez. Inclusive, um ponto aqui curioso, tá, Léo? Esses títulos aqui de curtíssimo prazo do Tesouro americano, hoje o Warren Buffett tem mais títulos do Tesouro de curtíssimo prazo do que o próprio Banco Central americano, tá? Então, para você ter uma noção do tamanho do caixa do homem aí. Não é fraco não, não é fraco não. Ah, não, o Natal não vai ser apertado ali, não. Ali vai ser, ó. E aí, para você ter uma noção, né? O caixa do homem é gigantesco. E aí ele alocou tudo nessas T-bills, nesses tesouros de curtíssimo prazo do mercado do governo americano. Aqui do lado a gente tem os bons de curto prazo, e aí quando a gente fala de curto prazo nos Estados Unidos, a gente fala basicamente ali algo em torno de 3 anos, que no Brasil já seria até um médio prazo, né? Dependendo já fala em médio prazo, bem diferente essa noção de tempo, de expectativa, de planejamento, né, Kaique? Totalmente diferente, Léo, totalmente diferente. Aí ele traz aqui para a gente também a questão de bons do Tesouro americano, então a gente está falando aí já dos próprios títulos das Treasuries, só que aí com prazo acima aí já de 1 ano, não seriam essas de curtíssimo prazo. Tem os bonds de Core e Core Plus, basicamente ali os bonds tanto Brasil quanto de outros americanos também, e os bonds Investment Grade, ou seja, aquelas empresas que têm o mesmo nível de risco do Tesouro americano, ou seja, os títulos de melhor qualidade possível lá no mercado americano, tá? E aí, basicamente, ele traz aqui a média de retorno dos 12 meses seguintes após o corte de 0,75 na taxa de juros dos Estados Unidos. E aí a gente consegue visualizar que o retorno para esses ativos de prazo maior é um pouco mais expressivo do que quando a gente olha para as de curtíssimo prazo. Então, 11% do Tesouro americano de prazo maior, 10,8%, 10,4% para os de melhor qualidade possível. E aí, quando a gente olha para a média em pouso suave, que seria essa última linha aqui, melhora ainda mais, né? Vai para 11% os de curto prazo, 11,7%, 12,7%, 13,4% os de melhor qualidade possível nos 12 meses seguintes de corte. Né? E aí, quando a gente fala de renda variável, olha só a diferença, Léo. E aí, acho que fica até, de repente, alguém aí pode até surpreender. São os mesmos anos, falando se foi recessão ou não, da mesma forma. E aí, aqui ele traz o quê? Ações de crescimento, ações de valor. Basicamente, ações de valor seriam Petro, Vale, Itaú, lá nos Estados Unidos, no caso, né? Ações de médio porte e as ações de small caps, tá? Basicamente, na média, as de crescimento tiveram 7,7% de retorno nos 12 meses seguintes. As de valores tiveram um desempenho de apenas 1%, as de médio porte 5,5% e as small caps 7,3%. Então aqui a gente já vê uma diferença aí bem relevante de empresas menores comparada com empresas maiores. Quando a gente olha ali para a parte de pouso suave, né, da economia, sobe para 16%, essa daqui de ações de crescimento, e sobe para 13,8% as de small caps. As de valor começam a andar melhor realmente também na parte de pouso suave. Na de recessão, elas já desempenham bem mal, menos 3,5%. Qual que é o ponto aqui, basicamente, quando a gente olha só para ações? Kaique,
eu gosto de mercado de renda variável. Você falou que hoje a renda fixa está mais atrativa, mas eu gosto de renda variável. Nesse cenário, com o que a gente tem de corte de juros acontecendo, eu olharia então para as ações de crescimento ou de small caps no caso. Por quê? Se a gente tem um corte de juros acontecendo por parte do Fed, basicamente o que está acontecendo é essas empresas menores que têm ali um empréstimo no banco, a partir do momento que essa taxa de juros ela cai, esse empréstimo dessa empresa começa a ficar mais barato. E aí, se tem a expectativa de que esses cortes continuem acontecendo, essa dívida vai ser negociada novamente e essa dívida vai começar a diminuir cada vez mais. Consequentemente, essa empresa vai ter uma margem melhor, vai ter um lucro um pouco maior, né, no trimestre, no semestre, no ano. Então, isso vai favorecer essas empresas menores de uma forma um pouquinho mais relevante. Porém, olha só que interessante, né? A gente comentou que na média seria isso aqui, né? 7, 1, 5 e 3 e 7% novamente. Quando a gente volta aqui na página da fixa, olha a diferença, 11, 10,8, 10,4. Então, os títulos de prazo maior de renda fixa performam melhor, na média, do que as próprias ações com esses cortes acontecendo na taxa de juros lá nos Estados Unidos. E essa é a movimentação que a gente vem visualizando no mercado. Essa linha azul escura aqui são os títulos de renda fixa de curtíssimo prazo, ou seja, com vencimento de 4 semanas até 1 ano. A gente vê que basicamente vem acontecendo o quê? Uma saída de posição desses ativos. E para onde está sendo alocada aí a maior parte? Basicamente para os títulos que têm uma duration maior, ou seja, com vencimentos ali de 2 a 10 anos, basicamente. Tem algo um pouco mais marginal aqui nos vencimentos de 20 a 30 anos, mas onde a gente vê realmente o investidor se posicionando de fato, são nesses bonds, nesses títulos de renda fixa de médio prazo, aí de 2 a 10 anos de vencimento. Então, basicamente, quando eu falo, né, poxa, onde a gente mais está vendo realmente aí oportunidade hoje, é na página da fixa, principalmente com esse cenário que a gente tem de corte de juros acontecendo, Léo. Excelente. Aproveitando as taxas, como você mesmo disse, 18, 20 anos sem vê-las, né? Quando que será visto novamente lá? Então, de fato, uma baita oportunidade. Eu te falei que não ia deixar você fugir, né? da pergunta da política. A gente falou da política Brasil, que, querendo ou não, agita bastante o nosso mercado, gera incertezas, mas política é política, eleição é eleição em qualquer lugar do mundo, né, Kaique? E Sim. Nos Estados Unidos não foi diferente, foi um fuzuê essa eleição. A gente até tem, pessoal, o primeiro episódio da série, a gente falou com o Roberto Simeone, falamos muito sobre cenário e política nos Estados Unidos. Se você não viu, volta lá e assiste. Mas, de novo, eu não vou deixar o Kaique fugir dessa parada, não. Kaique, nessa linha de raciocínio, isso que você acabou de falar para a gente de cenário, de expectativas, o que a gente muda muito? A gente pode esperar coisas muito diferentes pós-vitória Trump, que acabou de acontecer, né? Como é que vai? O que a gente está visualizando? O que vocês estão visualizando para esse cenário pós-vitória Trump? Se muda muito ou não muda? Fala para a gente aí. Tá, legal. Primeiro assim, né, Léo? O que a gente precisa pontuar, né? Ele ganhou, porém ele ainda não assumiu, né? Então isso é um fato que a gente tem já imediato, e é a única coisa concreta, né, no caso. Todo o restante do que o mercado vem precificando já, eu comento um pouquinho mais a respeito, mas todo o restante, por enquanto, eu vou até colocar entre aspas, são boatos, né? Não foi nada que já aconteceu. E aí, o que seria esse já aconteceu? Primeiro, né, o Trump ele tende a ter uma política um pouquinho mais protecionista e expansionista. Na parte expansionista, ele tende ali a fomentar ainda mais o mercado americano, tá? Então a gente tende a ver ali ele injetando um pouco mais de dinheiro na economia, de certa forma, trazendo um pouco mais agregando um pouco mais de valor ali para as empresas americanas. Consequentemente, ele também tende ali a diminuir os impostos, né, os encargos sobre essas empresas e aumentar das empresas que tendem a importar, né, para os Estados Unidos, no caso, né? Então, isso tende a favorecer ainda mais esse mercado americano. Tá? Então, o que a gente tem mapeado ali por enquanto, né, em termos de falas, é esse cenário provavelmente se concretizando ali nos próximos anos. É claro que a gente vai ter que ver realmente tudo isso acontecendo na prática. Acontecendo, Kaique, o que a gente pode ver?
uma taxa de juros provavelmente um pouco mais, né, elevada por uma janela de tempo maior. Então, essa taxa de juros que o mercado tentava trazer ali para próximo dos 2% ao ano, provavelmente vai ficar travada ali próximo dos 3,5%, 3% de repente ao ano. Então, não vai cair tanto assim, que a gente tende a ter essa taxa de juros um pouquinho mais elevada. Porque, ao mesmo tempo que você injeta dinheiro na economia, a gente viu isso acontecendo na pandemia, inclusive, você também tende a manter a sua inflação por um pouco mais elevada, por um tempo mais elevado. Então, se a gente tiver a inflação um pouquinho mais alta ainda nos Estados Unidos, a gente vai ter também essa taxa de juros um pouquinho mais alta para controlar essa inflação. Então, nesse sentido, vai ser algo positivo em termos de economia, né? E aí na parte de taxa de juros, vai ter que ser controlado, não vai ter jeito, tá? Então, tá gastando, o governo está gastando, então isso tem que ser controlado de alguma forma. Como que a gente, como investidor, aproveita? Aproveitando da forma que eu mostrei aqui agora, né? Poxa, se eu tenho uma taxa de juros para uma janela de tempo maior, né, elevada, eu vou aproveitar essas taxas, eu vou pegar ativos que tenham boas taxas, que sejam bons emissores, e vou precificar isso dentro da minha carteira. Então, eu vou procurar por esses ativos lá fora. Um segundo ponto, né? Basicamente ali também a questão, ainda falando de mercado financeiro, que seria basicamente a parte de criptos. A gente viu muito durante a campanha do Trump, ele apoiando ali a parte de cripto, né? E a gente viu o Bitcoin aí batendo máximas históricas. A gente viu em reais ele passar dos 500 mil reais, a gente viu em dólar ele bater a casa dos 98 mil dólares. Então, basicamente, a gente tende a ter aí uma movimentação bem expressiva nesse mercado também, tá? Inclusive, grande... sinalizou o Elon Musk, né? Assim, você falou que às vezes a expectativa não dá para saber ainda, claro, né? Nem tomou posse ainda, mas se tiver um pezinho que ele deu para esse rumo que você está falando das criptomoedas, é o Elon Musk fazer parte do governo, que é um cara, o idealizador disso, gosta desse tipo de tecnologia, dessas coisas, né, Kaique? Então, ainda é expectativa, mas tem uns pezinhos, uns dedinhos sendo colocados para alguns lados aí, né? Exatamente. Até você comentou, né, do Elon Musk, ele já nomeou o Elon Musk no Departamento de Eficiência do governo ali dos Estados Unidos. Não é um órgão institucional assim, que é original, né, do governo, mas é um órgão que eles levam muito a sério lá fora, né? Então, assim, basicamente ele colocou o Elon Musk, né, à frente desse órgão lá e basicamente tende ali a ajudar o governo a reduzir gastos, a gastar de forma mais eficiente, né, nessa linha aí de raciocínio. Então, a gente tende a ter aí o Elon Musk fazendo parte dessa campanha agora, né, no dia a dia ali do lado do Trump, né? E aí o que você falou, ele é um dos grandes fomentadores desse mercado de cripto, né? A gente viu na época ali de Twitter, né? A movimentação que vinha acontecendo em termos de cripto. Era um dia ele comprando uma, depois no outro dia ele comprando outra, aí a gente via umas valorizando, de repente voltava, aí de repente era outra. Então, provavelmente a gente tende a ter isso também acontecendo. Inclusive, grandes bancos lá fora também têm realizado posições... Quando olha para o portfólio como um todo do banco, é algo mais irrelevante, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente olha para o volume, né, o nominal, é algo bem relevante. Então a gente vê ali JP Morgan se posicionando de forma muito expressiva com alguns milhões de dólares, né, em Bitcoin. A gente vê outros bancos como Goldman Sachs também tendo ali uma pequena parcela, né, basicamente. Então, assim, isso é algo que a gente pode, de repente, também começar a olhar aí de certa forma. De repente não com tanto carinho assim, não com tanta atenção, mas algo que de repente comece a fazer sentido também, o investidor de certa forma ter um pezinho ali não impediria em nada, né, nesse sentido, tá? E na prática nós vamos ter que ver as coisas acontecerem, né? Quais são as cenas dos próximos capítulos que a gente vai visualizar, que nós vamos visualizar. E, querendo ou não, nós profissionais de mercado, eu falo que a gente acaba dançando e rebolando conforme a música, né, Kaique? Então, à medida que forem acontecendo as coisas, a gente também vai se movimentando e se adaptando e se organizando no portfólio dos clientes e dos investidores, né? E esse é um ponto importante, se concretizando todo esse cenário que a gente comentou de fomentar o mercado americano, né, as empresas, o dólar, a taxa de juros ficando um pouco mais elevada, e aí, consequentemente, né, a
inflação, né, no caso, um pouco mais elevada, e aí, consequentemente, a taxa de juros um pouco mais elevada, o que a gente tende a ver é uma movimentação ainda maior em termos de investidores para dentro dos Estados Unidos. Tá? Por quê? Que é o que você comentou também durante a nossa conversa aqui, né? Hoje, o título de maior segurança no mundo são os títulos de tesouro americano. Então, se eles continuarem performando, pagando o que eles estão pagando aí hoje, ou próximo disso, a gente tende a ver uma movimentação bem expressiva para dentro dessas treasuries. Então, se a gente tiver então esse capital saindo ainda mais daqui de dentro do Brasil, a gente tende a ter um dólar pressionado. Então, pode até ser que o dólar não ande tanto assim para cima, de repente, sei lá, vá lá para casa do 7, pode ser que a gente não tenha isso, mas pode ser então que a gente tenha realmente o dólar estagnado ali na casa do 6 e, cara, não consegue ceder de forma alguma, principalmente se a gente não tiver esse fiscal controlado, toda essa parte de governo aqui no Brasil, de certa forma, controlada. A gente tem até alguns estudos ali do JP Morgan, do Goldman Sachs, falando de dólar frente ao real, na casa dos 6,50, 6,30, ali para o final de 2025. Então, se de fato esse cenário começar a se desenhar lá fora e a gente ainda tiver essas incertezas aqui dentro, isso pode acabar caminhando para esse sentido realmente. Fazendo um resumão, então, Kaique, a gente poderia falar que o mundo está lá fora, o mundo está lá nos Estados Unidos, que o Brasil é pequenininho versus mundo, que não diversificar seu recurso e ter investimentos lá fora é quase um peixe fora d'água. A gente fala aqui que ilegalidade, burocracia, baixa rentabilidade é mito, né? Ou seja, isso é coisa de conversa fiada, não é nada de verdade, isso você mesmo mostrou aqui por várias vezes, que independente do valor do dólar, a gente precisa estar moeda forte, né? Não é o dólar que oscila, é o real que oscila, né? E perde valor ao longo do tempo. Então, independente disso, e de fuzuê de eleição dos Estados Unidos e etc., a gente vê oportunidade e está em momento favorável. E aí, o recado que eu daria por último, e aí, se você quiser complementar alguma coisa, fique à vontade, eu acho que aqui a gente está falando algo geral, investimento internacional no geral, mas cada ser humano, cada pessoa tem suas peculiaridades. Então, nada mais pertinente do que você buscar o profissional de investimentos, o seu assessor de investimento, para montar algo personalizado para você que está nos assistindo. Eu acho que isso é fundamental para definir tamanhos, definir quando, que jeito, mas pense de fato em fazer parte desse mercado, que por tudo que o Kaique comentou aqui, faz sentido. Alguma última palavra, alguma coisa que você queira complementar, Kaique? Eu acho que é até algo que você comentou no comecinho da nossa conversa, que antes era algo até que, poxa, mas isso aí não é ilegal, né? Será que mandar dinheiro para fora não é algo proibido? Será que eu não vou ser preso? Teve até cliente em reunião que eu fiz que perguntou, mas não é ilegal eu mandar dólar, eu ficar com dinheiro lá fora? E não é ilegal você ter dinheiro em dólar. Inclusive, 80% aí dos políticos têm offshore, tem dinheiro lá fora, então não tem nada de legal nesse sentido, tá? E um outro ponto é a forma como hoje está muito acessível, né, esse mercado. Antes ali, via grandes bancos, você precisava ter uma remessa ali mínima de $500 mil. E hoje, se você quiser mandar uma remessa de $1.000, você consegue começar. Então, essa parte de acessibilidade aí para o investidor é algo fenomenal, tá? E aí, basicamente, ter esse serviço, né, ter essa assessoria, realmente faz total diferença. Se hoje você já se sente sufocado com a quantidade de produtos que tem aqui no Brasil, começar a olhar para fora, provavelmente você vai sentir ainda mais nesse sentido. Então, o ideal realmente é procurar por quem entende, por quem acompanha no dia a dia realmente esse mercado. Eu gosto sempre de exemplificar com outras profissões, não faz sentido eu querer me intrometer na profissão do médico achando que ele está errado, que ele deu um diagnóstico para mim ou para minha filha, sendo que não sou eu que vivo aquilo do dia a dia, né? Ele que estudou, ele quem sabe. Da mesma forma é o profissional de investimentos, ele vive aquilo no dia a dia, ele entende, ele sabe como tem sido a movimentação de mercado, onde seria o mais interessante de se posicionar. É claro que a gente vai errar em uma vez ou outra, um produto ou outro, mas o ideal é a diversificação bem feita no portfólio para que essa movimentação como um todo, em termos de mercado, se favoreça no médio e longo prazo ali na carteira do cliente. Então, faz total sentido esse serviço de assessoria realmente. Kaique, bacana demais. Muito obrigado. Te agradeço imensamente sua participação. Nossa série está diferenciadíssima.
Foi uma aula aqui, tá? Pessoal, quem quiser acompanhar o Kaique, gostou do papo, quiser acompanhar o Kaique, tá aqui na tela, @Kaique.Einstein. Pode seguir ele lá, acompanhar os comentários que ele faz, coisa de primeira, tá? E antes da gente terminar, não vai embora não, hein? Não vai embora não, porque nossa série Onde Investir em 2025 ainda não acabou. Nós temos dia 9/12, mais um capítulo, mais uma participação, que nós vamos falar sobre segurança e renda futura. Como e de que forma a previdência privada complementa seu portfólio. E eu vou convidar a Ellen, uma parceiraça nossa, Kaique conhece, gente boníssima, para a gente falar sobre isso. Espero vocês. Até lá. Obrigado, viu? Valeu demais. Obrigadão, pessoal, mais uma vez. Léo, obrigado pelo convite. Pessoal do It's Money, prazer enorme estar aqui. Espero poder voltar mais vezes também. Um abraço. Até.